Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, agora chegando com o projeto PAN de Eleições. Nessa semana, em transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes, no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas e também no Brasil Urgente, nós conversamos com os candidatos à Prefeitura da cidade de Americana, nesse trabalho de produção do Henrique Alves e que tem os trabalhos técnicos do Pedro Piscinato e do Danilo Capucci. Nosso convidado nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, é o candidato engenheiro Ricardo Pascotti do União Brasil, a quem agradecemos por estar conosco aqui nos nossos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado por atender o nosso convite, prazer recebê-lo aqui, candidato. Bom dia a todos, bom dia, Heitor. Eu queria inicialmente agradecer o convite da Rede Bandeirantes e dizer que hoje é um privilégio estar aqui, porque hoje a Americana completa 149 anos de emancipação, né? Os parabéns a todos os americanenses. Candidato, essa é a sua primeira disputa eleitoral. O senhor não se candidatou anteriormente a vereador, a prefeito e agora disputa uma vaga para a prefeitura na cidade de Americana. O que fez o senhor querer entrar na política e especificamente nessa eleição de 2024? Veja, Heitor, eu sou empresário hoje do ramo imobiliário, temos uma holding familiar e do estado que está a Americana hoje, Americana sempre foi a princesa tecelã. Americana vestiu o Brasil já. E hoje eu vejo a Americana sem energia, Americana parada. E de repente, eu como empresário, a gente só reclama muitas vezes. E eu estava pensando e houve uma cobrança interna minha. Por que não fazer uma proatividade ou buscar uma administração pública? Porque a gente reclama, mas não toma uma atitude. Houve uma série de coincidências que imediatamente houve um convite a participar da vida pública. E aquilo se tornou uma realidade. Fizemos algumas reuniões e desenvolvemos esse projeto. Então eu me lancei. Eu tenho uma experiência política de aproximadamente 45 dias. E o senhor vai disputar a eleição contra o atual prefeito da cidade e contra uma candidata que foi a segunda colocada no pleito de 2020. O senhor entende que isso possa ser uma desvantagem ou, de certa forma, um fator novo para a eleição de Americana? No quadro atual de Americana, eu acho que eu estou vendo com uma boa vantagem. Pelo seguinte, tínhamos 2 candidatos. Eleição com 2 candidatos é o que mais se assemelha a um par ou ímpar. Uma candidata de esquerda e um outro que se diz de direita, mas ali existem dúvidas sobre isso. Eu resolvi pôr meu nome à disposição e está sendo muito bem aceito por onde a gente tem andado. Nós estamos conversando com o engenheiro Ricardo Pascotti, candidato à Prefeitura de Americana pelo União Brasil. Candidato, para a gente passar pelos temas que, claro, o eleitor de Americana vê como principais para esse pleito, a saúde não tem como não ser uma prioridade depois do que nós passamos durante a pandemia recente da Covid-19. O que o senhor vê hoje como principal necessidade para a saúde de Americana e quais devem ser as prioridades se o senhor eventualmente for eleito? Veja, Heitor, essa seria a diferença da visão de um empresário para um político. O que ocorre? Qualquer político que sentar aqui vai falar que a saúde de Americana está uma porcaria, uma tragédia. Porém, isso não é verdade. A Americana hoje conta com 5 hospitais. Nós não estamos falando de uma aldeia longínqua daqui. A Americana tem 5 hospitais. Ele tem um hospital municipal muito mal gerido, que está dando toda essa fama da saúde americana ser uma tragédia. Ela, na verdade, Americana é uma cidade privilegiada, porque 60% dos americanenses têm plano de saúde.
Então, é um privilégio de 60%. 40% não tem o plano de saúde, necessita da saúde pública. Nós temos os postinhos, as UPAs, que têm um funcionamento regular. Existe congestionamento em uma, pouco movimento em outra, isso deveria ser organizado. O que nós vamos propor existem filas de cirurgias eletivas, nós vamos propor um mutirão. Por que o poder público não pode fazer um acordo com a iniciativa privada? Isto é, com os hospitais existentes. Eu tenho a saúde implantada em Americana já. Eu tenho uma vastidão de médicos de todas as especialidades. E nós ficamos reclamando que um hospital que atende 40% não consegue atender. Nós vamos fazer um mutirão, vamos minimizar esta fila junto à iniciativa privada dos hospitais. Candidato, no seu plano de governo, o senhor destina 4 páginas especificamente para falar sobre o DAI, Departamento de Água e Esgoto do município, falando sobre a tarifa do empreendedor, uma expectativa para baixar o preço da tarifa de água na cidade, e diz que vai trocar o modelo de gestão. O que significa trocar o modelo de gestão do DAI? Veja, o DAI também é outro assunto recorrente. Não preciso dizer que o sistema de água e esgoto de Americana está inteirinho sucateado. Ele precisa ser refeito. Isso vem do tempo de uso dele. Porém, a gestão atual resolveu trocar alguns encanamentos, inclusive o da minha rua, do meu escritório. Foi aberto a rua, abre aquele corredor e começaram a pôr uns caninhos lá dentro. Eu fui até conversar com o responsável pela obra. Falei, esse cano não é muito pequeno, não? Falou, não, a gente aumenta a pressão aqui, não tem problema. De repente, depois ficou pronto, a torneira começou a funcionar bem, começou a não faltar água. Foi mais ou menos 30 dias, começou a estourar a rua inteira. Minha rua parece um queijo suíço hoje, de tanta reforma que tem que ser feito, de tanto conserto. Quer dizer, foi mal feito, praticamente material de terceira qualidade. O DAI tem que ser feito um programa de refazer toda a rede de Americana, recomposição de tudo. Nós já estamos conversando com algumas empresas para desenvolver projetos novos para recuperação da rede de água e esgoto de Americana. Isso passaria por uma privatização do serviço? A privatização, não existe privatização de um bem público. Pode existir uma parceria público-privada de gestão, mas isso nós vamos pôr técnicos administrando o DAI, porque hoje está na mão de políticos e não está funcionando muito bem. O que for melhor para a população vai ser acertado. Nós estamos conversando com o engenheiro Ricardo Pascotti, candidato à Prefeitura de Americana pelo União Brasil, que tem como candidato a vice Fábio Aquiles Daniel, conhecido e que usa o nome de urna de Fábio o Grande, candidato do MDB. Gostaria que o senhor falasse sobre a escolha do seu vice e, de alguma forma, tem também a participação da escolha dele, a participação do MDB na sua chapa do ex-prefeito Omar Najá? Sim, com certeza. Porque quando eu fui me candidatar como empresário, a primeira coisa que fiz foi procurar o prefeito Omar Najá e trocar uma ideia com ele, porque ele também tem as suas empresas e ele abriu mão da gestão da empresa para gerir a cidade. Fui conversar com ele como foi essa experiência, ele falou que foi boa a experiência, que valeria a pena. E solicitei a ele que, pelo apoio, indicasse o vice-prefeito. Ele indicou o Fábio Aquiles, que é um professor de educação física. Inclusive, ele tem a base dele no Pós-Anhanguera, que é um outro espaço de Americana. Então, nós vamos dar uma atenção especial ao Pós-Anhanguera, juntamente com o vice-prefeito. Ele tem vários projetos para a terceira idade e para a adolescência, os adolescentes em termos de saúde pública. Candidato, para a gente falar agora com relação à educação, como o senhor entende a educação básica em Americana e quais são os seus projetos, tanto para a creche quanto para o ensino fundamental, que são de responsabilidade da Prefeitura? Interessante essa pergunta.
o índice de natalidade de criança hoje em Americana, ele caiu muito. Então, a Americana hoje, o negócio que mais prospera em Americana hoje é farmácia, tem uma em cada esquina. Então, a idade média de Americana aumentou muito. Sendo assim, o número de crianças a entrar na escola pública diminuiu, mas o orçamento continua o mesmo, ou melhor, aumentou em função do incremento do faturamento da cidade. Sendo assim, para eu como gestor, eu vejo assim um pouco indignado, porque a qualidade do ensino fundamental, ele deveria proporcionalmente subir com o orçamento. Porque eu andei fazendo umas contas, eu acredito que tenha mais ou menos uma verba de R$ 1.500 por criança nas escolas municipais. R$ 1.500, qualquer um pode chegar e falar, mas R$ 1.500 eu ponho na escola de melhor qualidade possível. E não está ocorrendo isso, porque eu não tenho escola de ensino integral. Geralmente a família que trabalha põe a criança na escola de manhã, ou tem que buscar lá 1h da tarde, ou sai até às 4h. Nós vamos propor fazer um período integral, juntamente com o trabalho da mãe e do pai. Com relação a serviços públicos ligados à área de mobilidade urbana, o que o senhor pretende fazer para desafogar um pouco o trânsito na cidade e também fazer com que o transporte público, para quem depende do ônibus, seja um transporte de qualidade, candidato? Veja, Heitor, Americana hoje, embora uma cidade interiorana, tem problemas de trânsito de capital. 5h30, 6h da tarde, muitas vezes para sair da cidade levamos 20 minutos. Americana precisa urgente a construção de um segundo viaduto, ou de um terceiro no caso. Temos um projeto para unir a Avenida Paulista a Rui Barbosa para desafogar o trânsito do Amadeu Elias. Isso vai resolver muito o problema do trânsito do centro. E precisaríamos também de interligações da rodovia Luiz de Queiroz. Vamos propor também. Esses projetos já existem, mas não foram levados à frente. Quanto a transporte público, nós temos uma tarifa hoje de R$ 4,00, R$ 4,70 mais ou menos, porém ela é subsidiada. Eu estava levantando, a prefeitura investe mais ou menos R$ 1,5 milhão por mês em subsídio. Porém, em cima desses valores, eu andei fazendo alguns cálculos, daria para fazer transporte público gratuito, porque nós já subsidiamos uma grande parte do transporte coletivo. Para passar na íntegra para transporte gratuito, eu acredito que não vai ser um passo a mais somente. É um projeto nosso, nós vamos estudar isso direitinho, mas existe a perspectiva do transporte gratuito em Americana. O senhor tem apresentado projetos que são projetos de impacto, construção de viaduto, possibilidade de transporte gratuito, mas o senhor mesmo admitiu que não tem a experiência na política. Para passar esses projetos, o senhor vai ter que formar uma maioria na Câmara Municipal. Como que o senhor imagina, uma vez eleito, um diálogo com o Legislativo de Americana? O fato de gerir uma empresa hoje é exercitar a política diariamente. Ou você acha que para a gente fazer um negócio, exercitamos a política, o que é bom para um, o que é bom para outro. Eu acredito que não haveria problema algum com a Câmara Municipal, porque se eles estão concorrendo também ao cargo, eles querem o bem de Americana. Dentro de uma propositura de projetos viáveis, eu acredito que não tenha problema nenhum. A sua composição é formada por vários partidos, né? PP, MDB, a Federação PSDB, Cidadania, PSDB, Cidadania, União. Mas não fazem parte da sua legião de partidos o partido do governador do estado, Republicanos, e o partido do presidente da República, o PT. O senhor acredita que isso poderia dificultar algumas dessas obras, um diálogo com o governo do estado, um diálogo com o governo federal, o fato de o senhor não ter esses partidos hoje na sua coligação?
Não vejo nesse aspecto, não. Muito pelo contrário, o governador sempre proativo, de uma cabeça sempre progressista. Não acredito que isso vá ocorrer, não. Nós conversamos aqui dentro do nosso Band Eleições com o candidato à Prefeitura de Americana, engenheiro Ricardo Pascotti, do União Brasil. Candidato, temos ainda 30 segundos para suas considerações finais com o nosso espectador. Novamente agradeço a oportunidade, mas eu gostaria de falar da experiência que eu estou tendo, então, já que assim, a experiência que eu estou tendo nesses 30 dias como candidato, e é uma experiência fantástica. O que eu estou aprendendo nesses 30 dias, esse contato com o povo é incrível. Tenho visitado, por exemplo, as feiras, e a gente conversa com o feirante, vê a garra deles, como eles dirigem os seus negócios, é muito enriquecedor. Fantástico. O nosso Band Eleições segue ao longo da semana conversando com mais candidatos da disputa municipal da cidade de Americana.